Opa, aqui é o Ailton do Escola de Trading e eu tô aqui de novo para mais uma análise ao vivo da semana, nessa sexta-feira de fim de festa, né? De fim de campeonato europeu. Essa semana a gente encerra a grande maioria dos campeonatos europeus e o que vai restar pra gente são jogos que a gente tem que selecionar um pouco melhor para as próximas análises. Vou ajudar você nessa. Tá? Nas próximas semanas aí a gente vai começar a selecionar jogos de campeonatos um pouco mais um pouco menos visados. Talvez a liquidez não ajude muito, mas vou estar aqui para te ajudar. Como de costume, estou aqui no site do Escola de Trading. Você já deve ter visto em outros vídeos, né? Por aqui você fala comigo através do chat online. Por aqui você me adiciona no seu Skype para conversar comigo ao vivo, para pedir uma aula gratuita, uma aula prática de final de semana. Te adiciono no grupo dos alunos para a gente operar todo mundo junto. Então pode me adicionar, pode pedir a sua aula prática gratuita e você vai ser muito bem-vindo no grupo nosso aqui. No final do vídeo eu vou deixar o endereço do site na descrição do vídeo para você vir aqui conhecer, se você não conhece ainda, e conversar comigo se precisar. Bom, começando pela análise da semana passada, foi a análise do jogo Southampton e Manchester City. Grande parte do que eu te disse que seria de valor nesse jogo aconteceu. Como a lei ao City, né? Lei ao Manchester City, a lei ao City HT também. O Southampton fez 2 gols rápidos aqui no meio do primeiro tempo. O over 1,5 eu disse também que valeria para você esperar aquela odd subir. Ela estava começando ali por volta de 1,30 e até o meio do primeiro tempo dava para esperar ela subir um pouquinho e entrar nesse over 1,5 e logo pegar os 2 gols do Southampton aqui, ó, né, intervalo de 3 minutos e sair do mercado. Aliás, sair do mercado não, né? Over 1,5 o mercado fecha. Daria para pegar o lucro total já com esses 2 gols aqui. Os unders que eu apontei na análise, valeria se você entrasse no under no começo do jogo. Tá? Um under 4,5, quando você entra no começo do jogo, nesse under, você pega uma meta de 5% em até 20 minutos. Tá? Se você não testou ainda, testa aí que você vai ver. Você pega uma meta em até 20 minutos, uma meta de 5%, e se a sua meta é menos do que isso, você pegaria antes do gol acontecer. Tá? Por isso é muito importante que a gente trabalhe com meta e não com punt, né? Já que depois dos 25 minutos o jogo virou over. Então é muito importante trabalhar com meta naquele período em que a gente vê que não tem muita chance de acontecer muita coisa. A gente tem que operar naquele trecho analisado e não no jogo todo. Porque o jogo todo só quem consegue prever lucro é vidente. Acredito que você não seja. Bom, espero que você tenha pegado um green bem legal nesse jogo aqui. Espero que eu tenha te ajudado com a análise da semana passada. E vamos para a análise dessa semana. E o jogo que eu escolhi foi Charlton e Burnley. Esse jogo acontece pela segunda divisão do campeonato inglês. Esse jogo vai ser amanhã, 8h30 da manhã. Vamos acordar cedo para ganhar dinheiro. E é a última rodada. Né? A última rodada é o tiro final aí para ser decidido alguma coisa nesse campeonato. Okay?
Então vamos lá. Nos últimos 3 anos a gente vê aqui vitórias do Burnley, né, desde 2013. Desde 2013 o Charlton não ganha do Burnley, né, são quase 3 anos, quase não, já passou, já faz mais de 3 anos que o Charlton não ganha do Burnley. E teve uma vitória do Charlton por 1-0 em 2012. Então existe um tabu aqui entre o Charlton e o Burnley. Nos últimos 10 jogos, a gente vê aqui o Charlton com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Oscila bastante. O Burnley já tem uma campanha bem regular. Ele tem aqui 6 vitórias e 4 empates. Uma campanha bem melhor. E por isso ele está em primeiro lugar. O Burnley é líder da segunda divisão. Ele vai subir, né, para a primeira divisão. Ano passado ele caiu. Na temporada passada ele caiu para a segunda divisão e agora está voltando. Ele tem 90 pontos no campeonato. O Charlton está em 22º com 40 pontos. Dentro da zona de rebaixamento e já rebaixado. Não tem mais jeito do Charlton sair daqui. Jogando em casa, o Charlton tem a última campanha, né, a pior campanha do campeonato jogando em casa. São 23 pontos em 22 jogos, 5 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Eles marcaram 23 gols, sofreram 32. A defesa do Charlton é horrorosa, né? Não, sofreram aqui quase 10 gols a mais do que marcaram no campeonato todo. O Burnley tem a melhor campanha fora de casa. São 39 pontos em 22 jogos, com 10 vitórias, 9 empates e somente 3 derrotas. Marcaram 31 gols e sofreram 21. Então a defesa do Burnley, comparada com a do Charlton, é muito melhor. O que o Charlton marcou de gol foi o que o Burnley sofreu. O Burnley sofreu menos gols do que o Charlton marcou no campeonato inteiro. E curiosamente, o que o Charlton sozinho sofreu no campeonato inteiro, o Burnley marcou praticamente. Então, como o Burnley é favorito, já deu para perceber, e por ele estar lutando para subir, né, ele precisa, voltando aqui, ó, deixa eu mostrar direito, ele precisa da vitória, tá? Porque se o Middlesbrough vencer o jogo, o Middlesbrough vai para 91 pontos. E se o Burnley empatar, o Burnley vai para os mesmos 91. Porém, o Middlesbrough tem uma vitória a mais. Aliás, ele vai ter 2 vitórias a mais. Então, o Middlesbrough vai para primeiro. O Burnley precisa vencer para ser campeão da Série B. Tá? Então, por esse motivo, e por causa do Charlton já estar rebaixado, né, o Burnley é extremamente favorito aos olhos das estatísticas. Então, vamos ver aqui se cabe uma operação back no Burnley. Tá? Vamos ver se cabe uma back no Burnley. Para a gente ver se cabe uma back no Burnley, a gente tem que pensar no que é que daria prejuízo para essa back. Seria a vitória do Charlton ou o empate. Então a gente precisa somar aqui, nos jogos do Charlton, a capacidade que o Charlton tem de não perder o jogo e comparar com a capacidade de derrota. Então a gente tem que somar os jogos que o Charlton não perde. Tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 jogos no campeonato, o Charlton não perdeu. Agora a gente compara com os jogos que ele perdeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 13 jogos o Charlton não perdeu e 9 ele perdeu. Está meio dividido. Vamos ver a capacidade do Burnley não vencer os jogos e comparar com os jogos que ele venceu. Então, o Burnley não venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jogos o Burnley não venceu. E venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o Burnley não venceu os jogos em maior quantidade do que venceu. Portanto, a back ao Burnley fora de casa, ela não tem, você tem um certo risco fazendo essa back, tá? Então, somente olhando a campanha do Burnley e do Charlton, não dá para decidir sobre essa back. A gente precisa de um pouco mais de dados. Mas vamos ver se cabe uma lei no Charlton, né? Então, para a lei, a gente só somar os jogos que o Charlton não venceu e comparar com os jogos que ele venceu. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogos não vencidos e 1, 2, 3, 4, 5 vencidos apenas. Então, a lei no Charlton vale, né? Eu não vou nem somar aqui, porque são muito mais jogos que o Charlton não venceu. A lei no Charlton vale, né? Até porque o Burnley só tem 3 derrotas fora de casa. Então, a lei no Charlton já é uma operação válida. Primeiro gol. Vamos ver aqui os gols em primeiro tempo ainda. Então, o Charlton tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jogos com gol em primeiro tempo. E que não saiu foi 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar esse aqui também, 6, 7, 8, 9. Então a maioria dos jogos do Charlton acontece gol em primeiro tempo ainda. Do Burnley, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos com gol em primeiro tempo. E que não teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A maioria dos jogos do Burnley não tem gol em primeiro tempo. Bom, então o HT ficou comprometido, tá? Não vale muito esse HT. Na análise classificativa, o Burnley é primeiro, ele entra aqui nessa lacuna da tabela do Charlton. No topo da tabela, o Charlton perdeu 2 jogos e venceu 3 jogos. Aqui nessa coluna de primeiro gol, foram 3 jogos com gol do Charlton, primeiro, e 2 jogos com gol do visitante. Foram 2 jogos com gol em primeiro tempo ainda, e 3 sem gol em primeiro tempo. Foram 2 jogos em under 2,5 e 3 jogos com over 2,5. O Charlton é 22º, ele entra nessa lacuna do Burnley. E dessa parte de baixo da tabela, o Burnley não perdeu para ninguém, só tem vitória.
Desses jogos aqui tiveram 4 jogos que o Burnley abriu o placar, um só que ele sofreu o gol primeiro. Todos os jogos foram over 2,5. Okay. Se teve gol em primeiro tempo, né? Só com exceção do Bolton é que não teve gol em primeiro tempo. Todos os outros tiveram. No quadro de gols, o Charlton tem média de gol marcado de 1.05. O Burnley tem média de gol sofrido de 0.95 por jogo. O Burnley marca 1.41, o Charlton marca 1.45. Se você notar, o Charlton tem uma média baixa de gol marcado e o Burnley tem uma média mais baixa ainda de gol sofrido. E a média de gol marcado do Burnley, ela é bem compatível com a média de gol marcado do Burnley, é bem compatível com a média de gol sofrido do Charlton. Portanto, é mais fácil que aconteça gol do Burnley em cima do Charlton do que o contrário. Média de gol marcado mais sofrido, 2.5 do Charlton, 2.36 do Burnley. Média menor do Burnley, 2.36, não chega a 2.5. Portanto, esse jogo tem tendência ao over 1,5. Tá? Se for operar em over, o mais simples para você pegar seria over 1,5. Jogos sem sofrer do Charlton, 23%. E sem marcar, 41%. Quase metade dos jogos, o Charlton não marca gol. Do Burnley, jogos sem sofrer, 32%. E sem marcar, também 32%. Somente 1/3 dos jogos, o Burnley não faz gol. Jogos com mais de 2,5, 50% do Charlton. Jogos com menos de 2,5, também 50%. Do Burnley é a mesma coisa, 50-50. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 22 jogos que o Charlton fez em casa, ele abriu o placar somente em 6 jogos. 27% de chance. O Burnley, dos 22 jogos que ele fez fora de casa, 10 ele abriu o placar, 45%. Dos 6 jogos que o Charlton abriu o placar, somente uma vez foi em primeiro tempo ainda. Ele tem 17% de chance de abrir placar ao intervalo. Do Burnley, dos 10 jogos que ele abriu o placar jogando fora de casa, 8 foram ainda em primeiro tempo. 80% de chance de abrir placar. Vence no final. Dos 6 jogos que o Charlton abriu o placar, ele venceu 4. 67%. Dos 10 jogos que o Burnley abriu o placar, 9 ele venceu. 90% de chance. Como momento de gols, o Burnley já começa marcando bastante gol aqui no começo. Tem 7 gols marcados nos primeiros 15 minutos. O Charlton tem uma média intermediária de gol sofrido. Então, o melhor momento de verdade para se colocar um over aqui seria no final, nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. O Charlton tem uma média imensa de gol sofrido, né? É o pior momento dele no jogo. E o Burnley tem uma média constante, né? Um dos maiores momentos que ele marca gol é justamente nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. Okay? Resultado ao intervalo. O Charlton tem muito 0-0, né? São 36% dos jogos. O Charlton tem 0-0 ao intervalo. O Burnley também, né? Metade dos jogos que ele fez fora de casa terminaram 0-0 ao intervalo.
Depois, os outros placares do Charlton é 1-0 para o visitante, né? É o outro maior placar. E o do Burnley, o outro maior placar, é 1-0 para ele, Burnley. Então, os dois times têm placares, têm tendência ao mesmo resultado ao intervalo, né? O Burnley tem placares que favorecem ele e o Charlton tem placares que favorecem o visitante. Como final de jogo, o Charlton, os 3 maiores placares do Charlton em casa é o 0-0, 1-1 e o 3-0 para o visitante. Os 3 maiores placares do Burnley é o 2-1 para ele, o 0-0 e o 1-1 também. Bom, olhado tudo isso, acredito que a gente possa fazer uma lei ao Charlton. A gente já viu aqui que o Charlton está rebaixado. O Burnley precisa da vitória. Ok? Não aconselho fazer back no Burnley. Por quê? Porque esses jogos de final de campeonato, eles são muito tensos. Mesmo já que o Charlton já está rebaixado e joga em casa, ele não tem mais nada a perder, né? Então pode ser que ele se lance ao ataque e pode ser que acabe complicando a sua back, né? Então eu aconselho que a gente se preze a fazer lay ao Charlton, né? Levando em consideração justamente o risco da operação. Lay ao Charlton, né, por causa dessa zona aqui, que o Burnley só tem vitórias, né? O Charlton, apesar das vitórias aqui de cima, ele tem derrotas. O Burnley abre mais placares do que o Charlton, né? Aqui, ó, abre mais placares do que o Charlton. Então, lay ao Charlton. Aconselho que dê para fazer, dependendo da odd, tá? Vamos dar uma olhada ali daqui a pouco, mas dependendo da odd, talvez dê para fazer lay ao Charlton HT. Lay ao Charlton HT. Outra coisa que dá para fazer também é o 0,5 HT. Tá? 0,5 HT porque o Burnley tem muito jogo aqui na faixa de baixo. Ele tem muito jogo com gol em primeiro tempo ainda. Ele precisa ganhar o jogo. Ele precisa fazer o gol. Apesar do jogo ser tenso, ele precisa fazer o gol. O Charlton tem uma média compatível com... Tem uma média de gol sofrido compatível com a média de gol marcado do Burnley, né? E só tem 23% dos jogos sem sofrer, né? Em quase 80% dos jogos ele sofre gol. Então, e somado com esse pior momento dele aqui, ó, né? Pior momento do Charlton nos 15 últimos minutos do primeiro tempo, acredito que aconteça um gol no primeiro tempo. Então, e se for trabalhar em over, melhor que seja o over 1,5, tá? Vamos dar uma olhada nas odds então. Então tá aqui, Charlton e Burnley. Amanhã, sábado, 8h30 da manhã. A lay ao Charlton, ela não está muito alta, né? Tá 6,8 aqui. Acima de 7 já começa a ficar um pouco ruim para fazer essa lei.
mas nessa odd aqui ainda dá. Tá? Layout Charlton. Over 1,5. Over 1,5 está começando em 1,25. Ela está um pouco baixa, mas acredito que dê para esperar pelo menos uns 20 minutos para essa odd subir um pouco. Né? Acredito que em 20 minutos ainda não aconteça gol. Vamos esperar um pouquinho, esperar essa odd beirar os 1,5 de valor e, se o jogo tiver corrido, entrar nela. O HT, né, a Layout Charlton HT, não tem valor aqui, tá? Tá 5.3, a não ser que essa odd aqui volte e fique emparelhada com essa back aqui, né, realmente não tem valor isso daqui, mas se ela se emparelhar aqui, se aumentar essa liquidez e ela se emparelhar com esse 5.3, aí vale, tá? Layout Charlton HT também vale. E o Over 0,5 HT, cadê ele? Estou mostrando aqui. Vou pegar daqui. Gol na primeira parte, 0,5. Vamos abrir aqui. Over 0,5, 1,35. Assim como a odd do over 1,5, né, essa daqui até vai subir um pouco mais rápido do que aquela odd do over 1,5. Tá? Então o over 0,5 HT ela vai chegar mais rápido no valor aqui de 1,5. Acredito até que dê para esperar beirar os dois de odd aqui. Tá? Como ela sobe um pouco mais rápido e já começa acima daquela odd do over 1,5, então acredito que talvez dê para esperar até mesmo chegar acima do entre 1,5 e o valor de 2. Tá? Então dá para fazer isso daí. Bom, então a análise foi essa, né? Resumidamente, Layout Charlton HT, over 1,5 ou over 0,5 HT. A análise foi essa. Espero que você consiga um green bem legal nesse jogo aí. Espero que eu consiga te ajudar mais uma vez com essa análise aqui. Compartilhe o vídeo para os seus amigos, comente esse vídeo, né? Faça pergunta, faça comentário a respeito da análise. Clique em gostei, né? Clique em curtir se você gostou, clique em não curtir se não gostou. Preciso sempre melhorar essas análises para você. Compartilhe o vídeo para seus amigos, para eu poder ajudar cada vez mais pessoas. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço do site do Escola de Trading e a página do Escola de Trading no Facebook. São canais que você pode falar comigo ao vivo e respondo para você praticamente na hora. Tá? Então é isso, muito obrigado, bom final de semana, bons greens. Se precisar, pode me procurar, peça a sua aula prática de final de semana gratuita, te adiciono no grupo nosso aqui. E é isso, bom final de semana, bons greens e até o próximo vídeo.